Boa noite, paz de Cristo a todos. Hoje eu gostaria de trazer uma reflexão um pouco mais aprofundada do que o que é a fé, em que consiste a fé do ser humano e por que as pessoas hoje em dia têm buscado tantas respostas em outros homens. A Bíblia, sim, a Bíblia é a palavra de Deus. Creio sinceramente que a Bíblia é a palavra do Senhor. Creio que a Bíblia é única. Eu creio na Bíblia Católica, que tem 73 livros. Muitas pessoas falam, mas a Bíblia Protestante tem 66 livros. Se nós levarmos ao pé da letra, vamos só fazer uma conjectura aqui. Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu eu tenho certeza que Deus não mente e que Deus não muda de opinião por causa de transformações sociais, sociopolíticas, econômicas. Tu achas que Deus permitiria que a sua palavra fosse acrescentada durante 16 séculos? Aí chegasse no século XVI, um monge agostiniano chamado Martinho Lutero resolvesse tirar 7 livros da Bíblia porque não eram inspirados, porque estavam em grego. Muita coisa da Bíblia vem da tradição. Deus jamais voltaria atrás e tiraria logo 7 livros. 7 é o número da perfeição de Deus. E teve um acontecimento contemporâneo com a Reforma Protestante, que foi um movimento filosófico, cultural, chamado Renascimento. O Renascimento ele descartou totalmente a Idade Média, que era teocêntrica, denominou a Idade Média de Idade das Trevas e valorizou a cultura greco-romana. E quando ele valorizou a cultura greco-romana, ele colocou o homem como centro do universo. A partir desse movimento chamado Renascimento, que muitos já devem ter ouvido falar, o homem se colocou como bambambam, o centro do universo, ele tudo pode, ele tudo faz, e perdeu-se o temor a Deus. Pelo que eu estudei, eu tenho certeza absoluta que Lutero jamais pensou em criar outra religião. Ele apenas se revoltou contra algumas práticas da Igreja Católica da época e se posicionou. Infelizmente, os reis europeus, principalmente o rei inglês, adotou a reforma protestante para poder se casar novamente, que a Igreja Católica sempre se posicionou contra isso. Mas vamos deixar esse assunto para mais tarde, que isso aí é história. Então eu quero falar que Deus, ele não se transforma, ele não muda de opinião pelas mudanças sociais e políticas. O que era abominação para Deus no passado é abominação para Deus hoje. Eu vejo pessoas esclarecidas, com cultura, se posicionar a favor do aborto. Isso é bíblico? Eu vejo pessoas se posicionar a favor de tantas coisas erradas dentro da Igreja do Senhor. Tanto católica, que eu sou católico, quanto da Igreja Protestante. Hoje, as pessoas criaram doutrinas mundanas que falam que se você não for um dizimista fiel, você não vai para o reino de Deus. Se você não sacrificar sua casa, seu carro,
seu apartamento, seu iPhone, ou etc., você não tem fé em Deus. O sacrifício que vale perante Deus é o sacrifício vicário de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus vivo. Ele veio ao mundo para mostrar o caminho para que nós pudéssemos trilhar, melhor dizendo, para encontrar a nossa salvação. Eu, como professor, há quase 30 anos, sempre falo isso para os meus alunos, que a maior aula que foi dada na história da humanidade foi o Sermão da Montanha. Porque ali, se você puder, leia tudo. Jesus Cristo diz tudo o que tu tem que fazer para herdar o reino de Deus. Leiam. Eu não vou citar, eu não vou decorar palavras. Eu, como historiador, tenho facilidade de decorar datas, esse negócio todo, mas a Bíblia eu não decoro, porque a Bíblia não é um livro comum. E se você quiser saber, leia. Eu não vou ler para você. Você que tem que aprender. Então, Jesus Cristo, ele diz tudo o que você tem que fazer para herdar o reino de Deus. E, além do mais, ali está o mestre, o professor perfeito. Mas como dizia um professor, amigo meu, saudoso professor Pedro, de português que eu tive, ele falava, que eu já era professor também, ele estava no segundo grau, ele falava, Marcelo, por melhor que seja o professor, o aluno só aprende se ele quiser. Uma grande verdade. Porque Cristo, como professor, ele é perfeito. Ele ensinou tudo, mas as pessoas não querem aprender. Deus te cobra um coração arrependido. Deus não te cobra sacrifícios. Eu vejo famílias sendo construídas sem amor, fruto de uma noitada, fruto de um acaso, fruto de uma relação irresponsável. Eu sou católico tradicional, sim. Para falar para vocês, pode me criticar. Eu sou contra até o uso de preservativo, salvo recomendação médica. Se você está com problema com a sua esposa, tudo bem. Agora, se você é casado e você é um cristão verdadeiro, tu não vai trair tua mulher e nem sua mulher vai te trair. Então, para que usar preservativo? Você não pode controlar a hora que teu filho vai nascer. Quem sabe disso é Deus. Então, essas coisas, eu sempre publico nos grupos que eu participo, na hora da Ave Maria, deixe o nome dos seus filhos para que eles possam ser abençoados pela nossa mãe. A gente perdeu o costume de ouvir a oração da Ave Maria. A gente perdeu o costume de falar benção pai, benção mãe. Antigamente, eu tenho 50 anos, antigamente morria um parente nosso, a gente ficava em luto de um ano, fiquei 5, 6 anos sem fazer aniversário. Morria um vizinho, a gente ficava enlutado também. Há 9 anos, vai fazer 9 anos agora no Dia das Mães, que minha mãe morreu nos meus braços. Chegamos em casa, a primeira coisa que meus filhos fizeram foi ligar a televisão. Nem tudo que é novo é bom. Então, faça essa reflexão. Veja o que você tem priorizado para a sua vida. Você tem priorizado o reino de Deus? Ou você tem priorizado a status sociais, lugares nas cadeiras das igrejas? Você tem priorizado a ter uma vida de conforto? E está esquecendo de viver o Evangelho? O Evangelho de Cristo é a própria vida de Cristo. Esse Evangelho fake, que Deus perdoa tudo, corra disso.
Deus não perdoa tudo. Eu vou falar uma parábola que Jesus... muitas pessoas falam que quando nós morremos, nós ficamos dormindo, esperando a nossa ressurreição. Você se lembra da parábola do rico e de São Lázaro? Que Lázaro ficava à beira da mesa, comendo as migalhas que caía da mesa do rico, comia e dava para os cachorros em retribuição lambiam suas chagas. O que aconteceu? Parábola foi a história que Jesus contou. Quando Lázaro morreu, ele foi para o céu, ficou no seio de Abraão, enquanto o rico estava no inferno, em tormento. Jesus está falando, quando a pessoa morre e é boa, vai direto para o paraíso. E quem é mau vai direto para o inferno. Quem falou isso não foi eu, foi Jesus. Leia a parábola. O teu arrebatamento é a partir do momento que você nasceu até o dia que você morreu. O dia que você morrer, Deus vai contar do seu nascimento até aquele dia tudo que tu fez de bom e ruim. E vai pesar na balança da justiça dele e vai te julgar. Deus Pai julga sim. Não caia nessa coisa demoníaca que Deus perdoa tudo. Deus não mudou. O próprio Cristo falou que ele não veio para mudar a lei, ele veio para cumprir a lei. Se você fizer coisas erradas, tu vai para o inferno. Não vai nessa que levantou a mão, aceitou Jesus, você está salvo. Ei! Quando você levanta a mão, confessa que Jesus Cristo é seu único e suficiente Salvador, você deu o primeiro passo para a sua salvação. Mas a salvação, ela tem que ser buscada dia após dia. Deus não quer palavras bonitas, línguas estranhas, revelações. Deus quer atitudes perfeitas. Imite a Jesus Cristo. É possível? É. Ah, Marcelo, São Francisco de Assis fez, São Cosme, São Damião, São Sebastião, Santa Edvige, Santa Clara. Fizeram sim. Se eles puderam fazer, por que tu não pode fazer? Despertai, povo de Deus. Se você quer conhecer a Deus, volte-se a Ele. Peça orientação a Deus. Leia a palavra do Senhor. Vá ao teu quarto em silêncio e ore, reze. Deus é muito maior do que isso tudo. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que Deus possa abençoar a sua família, a sua casa. Que você possa ter um encontro verdadeiro com o Senhor. E falar, Senhor, eis-me aqui, usa-me, eu quero te servir. Todo cristão verdadeiro tem um ministério nessa vida. Então, encontre o seu. Deus te abençoe e que Deus possa